Senhor. A paz do Senhor. Motivo de alegria que nessa noite poder estarmos na presença do Senhor, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Eu estou muito feliz por ter recebido essa oportunidade e desde o dia que o nosso pastor presidente Heber Valério me formalizou o convite, Deus colocou no meu coração transmitir algo para vocês. E desde aquele dia, cada minuto, a cada momento que eu me deparava falando com Deus, Deus me fazia me lembrar de tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Desde a época em que a minha mãe me deu a luz. Antes de eu contar um pouco, eu vou deixar para a meditação, se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Eu estava falando com Deus e Deus me fez lembrar de uma conversa que eu tive com a minha mãe antes mesmo de eu aceitar o Senhor como Salvador. E nessa conversa ela me lembrou quando ela foi dar a luz a essa pessoa que está à frente de vocês nesse momento. Eu vi o título do banner, do cartaz, e Deus me fez ele lembrar. Milagres em tempo de crise. Eu sou um milagre, porque naquela época a minha família estava em crise. O meu pai trabalhava sozinho, a minha mãe desempregada, eles moravam de favor, e quando a minha mãe foi dar à luz, 9 meses, ela não pôde nem pegar no colo. Segundo o médico, olhou para ela e disse: o seu filho é um milagre. Verdade. O engraçado é que eu não nasci prematuro. Eu nasci com 9 meses. Porém, minha mãe disse que o médico falou que eu nasci muito pequeno. Ela disse que eu nasci com 1 quilo e mais ou menos 600, 800 gramas. Ela falou que logo me tiraram, levaram para a incubadora, colocaram acessos. Eu fui alimentado por sonda. E ela falou que teve uma noite, acho que se eu não me engano foi 15 dias que eu fiquei lá nessa incubadora. E ela falou para mim que teve uma certa noite que o médico chegou e falou assim: teu filho é um milagre. Aleluia. O que eu quero dizer nessa noite? Nós somos o milagre. É verdade. Aleluia. Nós somos um milagre. Eu não vou parar por aqui, ainda tem mais algumas coisinhas que eu tenho para falar ainda. E alguns profetas, quando vêm falar a mim, diz para mim: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Graças a Deus. Aleluia. Me faz lembrar Jó 42. Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Mas não fica por aí. Cresci numa família muito humilde, e foi se passando o tempo. Minha mãe católica e queria me empurrar de qualquer jeito para a igreja católica, não falando mal da religião, mas ela queria que eu fizesse catecismo, catequese, crisma, e eu não me sentia bem. Eu não queria, eu ia porque era obrigado. Hoje eu entendo qual o motivo de eu não me sentir bem naquele lugar. Foi se passando o tempo, cresci numa família meio atribulada. Meu pai consumia muita bebida alcoólica, muitas das vezes agredia minha mãe, muitas das vezes nós encontrávamos em pé de guerra entre eu e ele. Muitas das vezes ele com uma faca, eu com um pedaço de pau e minha mãe no meio.
a luta era travada e eu ainda não conhecia o Evangelho. Passados-se alguns anos, devido às dificuldades, eu comecei a fazer coisas que não devia. Comecei a andar com pessoas que não deviam andar. Pessoas essas que traficavam, usavam drogas, bebidas alcoólicas. Com mais ou menos 15, 16 anos, eu comecei a fazer tudo isso. Vender droga, ajudar a embalar droga, furtar, roubar, fazia tudo aquilo que não devia. Eu tinha 2 amigos, um se chamava Samuel, o outro Isaías. Samuel afastado, a mãe era evangélica, se afastou dos caminhos do Senhor, o filho também foi para um lado, a mãe foi para o outro. Isaías a mesma coisa. E certa vez, no ano de 2009, nós inventamos de roubar. Fomos ali furtar, roubar uma mulher, aonde eu fui preso, o Isaías também, e o Samuel conseguiu escapar. E eu passei 2 anos preso e via muitas pessoas, muitos homens entrarem e saírem em assaltos que se dizia assim, maiores do que eu fiz. E eu não entendia o porquê. Não entendia. Nesse processo todo eu fui condenado a 5 anos e 4 meses, o regime inicial fechado. Uma certa vez estava numa penitenciária lá no interior de São Paulo, deitado, e o Senhor me fez ver algo. Eu não entendia muito bem aquilo. O Senhor me fez ver que eu ia chegar onde eu morava e um dos que estavam comigo tinha descido à sepultura. E eu achei que aquilo era coisa da minha cabeça. Desceu uma lágrima no meu rosto, porque nós éramos 3 amigos desde criança. E eu deixei para lá, continuei na minha vida que eu estava. Quando eu tive uma saída temporária, assim quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia que um deles havia descido à sepultura. E eu não entendia o porquê que eu estava ali encarcerado. E eu voltei para lá, fiquei mais alguns meses encarcerado. O meu amigo Isaías, que estava junto com o Samuel, quando ele morreu de overdose, ele voltou para os caminhos do Senhor, e o Senhor usou um vaso para falar para ele e disse assim: esta será a última chance que eu te dou. E ele seguiu. Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu achei muito bom. Falei, se ele aceita Jesus, vai indo na igreja, quando eu sair eu vou fazer a mesma coisa. Só que quando eu voltei na saída temporária, que eu voltei para o presídio, que eu voltei e retornei de novo, ele já não estava mais no caminho do Senhor. E eu, como era muito amigo dele, não quero saber também, vou continuar do jeito que eu estou. Só que o interessante é que uma certa vez eu, numa colônia de regime semiaberto, lá na colônia de Mangonguá, tinha uma igreja que era parecida com a nossa antiga igreja. Os bancos de madeira, um desenho de uma paisagem no púlpito. E nesse dia eu acordei com imensa vontade de ir para a igreja. Eu não sabia explicar o que eu estava sentindo. Eu só queria ir para a igreja. Eu cheguei lá pela manhã, era a escola bíblica dominical. Eu fiquei lá na escola bíblica, não entendia nada. Voltei para almoçar no pavilhão e aquela perturbação. Vamos fumar um baseado.
Vai para a igreja para quê? Vamos fumar. Eu não vou. Deus vai falar comigo. Não vou, Deus vai falar comigo. E quando eu voltei no culto à tarde, tinha uma missionária que estava fazendo uma visita naquele presídio. E ela levantou um clamor. E nesse clamor eu estava com os olhos fechados. Ela veio até a mim, eu não consegui entender muito bem. Eu só lembro quando ela pegou nas minhas mãos, eu senti algo sobrenatural. Eu senti uma corrente elétrica que vinha da mão dela, passava pelo meu corpo. E eu lembro até hoje das palavras que ela me disse: vou eu te tirar deste lamaçal do pecado. Eu te tirei de lá, vou eu te tirar. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Passados-se alguns meses, o Senhor permitiu que eu viesse sair daquele lugar. Eu saí numa sexta-feira. Quando foi numa quarta, eu já estava trabalhando. Mas não gostei, que era por pintura. Eu falei, não queria, não era registrado, não queria. E continuei fumando maconha, bebendo, se prostituindo, andando pelo mundão, até que o Isaías veio a descer a sepultura também. E após ele descer a sepultura, parece que Deus me fez lembrar, falou, você é o próximo. E eu não entendia, continuei. Arrumei um trabalho registrado. Todo mundo sabe que quem tem passagem, ficha criminal, é muito difícil de você arrumar um emprego. E Deus permitiu que eu viesse arrumar um emprego registrado. Deus me deu uma profissão, porque antes eu não sabia apertar um parafuso. Hoje eu consigo fazer coisas que até mesmo eu olho e vejo como que eu fiz. É o próprio Deus. A minha família olhava para minha mãe e dizia: deixa ele para lá, não tem mais jeito, não tem solução. Só que eles não conheciam o Deus do impossível. Eles não conheciam o Deus do impossível. Para a sociedade, eu era apenas mais um que não tinha mais jeito. Mas Deus, Ele transforma o ser humano. Talvez você esteja na sua família uma pessoa, um filho, um irmão, um pai, um amigo ou um primo, que aos olhos da sociedade não tem mais jeito. Mas eu vim aqui para dizer para você nessa noite aquilo que Deus colocou no meu coração. O que parece aos olhos dos seres humanos impossível, para Deus é possível sim. Não desista do seu filho, não desista do seu irmão, não desista do seu pai, do seu primo, do seu tio, do seu amigo, da sua filha. Não desista, porque o Deus a qual nós servimos, Ele opera milagres sobrenaturais. Ele faz coisas que o ser humano não consegue encontrar uma lógica. Eu sou um milagre. Eu tinha tudo para estar embaixo da terra, mas o Senhor dos Exércitos segurou pelas minhas mãos, me colocou de pé, me deu um trabalho, me deu um nome. Hoje eu estou aqui tendo a oportunidade de falar para você
que o nosso Deus é o Deus do impossível. Você não veio aqui em vão nessa noite. Olha para o seu irmão que está do lado e diz: você serve a um Deus do impossível, mas fala com autoridade. Você serve a um Deus do impossível. Para o médico a enfermidade pode ser impossível, mas para Deus é possível. Para o psicólogo, essa depressão é impossível de curar, mas Deus cura. Você tem que crer, você tem que profetizar na vida do ser humano. Para Deus é possível todas as coisas. Aleluia. Cada Jesus presbítero. Aleluia. Grande. O engraçado é que muitas das vezes nós olhamos um para o outro e nos pegamos com dúvidas. Como Pedro desceu para andar nas águas, teve fé por um determinado momento, e no outro ele duvidou e afundou. Meu Deus. Se Cristo não estivesse lá, imagino o que seria dele. Cristo está aqui nessa noite. Tenha fé. Aleluia. Pede para Ele segurar nas suas mãos. Sim, meu Deus. Ele é o Deus do impossível. O que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua, na vida da tua parentela. Você precisa crer. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.